Olá a todos, espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Quero partilhar convosco o Salmo 105. Todos nós já, de certeza, que ouvimos esta expressão: não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus ungidos. Quando ouvimos esta expressão, a primeira coisa que nos é ensinado é que nós devemos ter muito cuidado para não falarmos mal de pastores ou de pregadores, de bispos, apóstolos, etc. Porque isso pode causar maldição na vida da pessoa se andarmos a falar mal de algum apóstolo, de algum profeta, de algum pastor, enfim. Mas é engraçado que as pessoas, quando usam certos versículos, usam fora de contexto para promover aquilo que eles querem. Então, muitas vezes, quando alguém se levanta no sentido de contestar alguma atitude ou até mesmo contestar certas pregações que certos, entre aspas, homens de Deus ensinam, logo esses homens, para se defenderem, usam esta passagem, este Salmo 105, e especificamente este versículo, o versículo 15, que diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então, logo eles usam esta passagem, este versículo, para dizer: está a ver? Cuidado, vocês não podem ir contra o homem de Deus, vocês não podem contestar o homem de Deus, vocês têm que obedecer a tudo o que o homem de Deus diz. Mesmo que ele possa dizer a maior bacurada deste mundo, não se pode contestar, porque é um grande pecado, porque pode vir a maldição, enfim. Bem, vamos então ler o contexto deste salmo. Este salmo começa logo por o salmista evocar e convocar a nação toda israelita para louvar ao Senhor, dizendo: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai salmos, etc. Depois continua a falar acerca da nação israelita. Depois vai lembrar de quem é que eles são descendentes. Versículo 6 diz: vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. E continua. Depois lembra a aliança que Deus fez com Abraão, versículo 9, do concerto que fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, estrangeiros nela. Isto é, quando eles ainda eram poucos, eles eram estrangeiros, andavam de um lado para o outro, errantes, caminhando de um lugar para o outro. O próprio Abraão foi convidado para sair da sua terra e ir a caminho de uma terra que Deus lhe prometeu, mas que ele não sabia para onde ia. E então eles ainda eram poucos, conforme diz aqui o salmista, versículo 12, quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. Os oprimisse a quem? Ao povo todo, à nação. Diz que Deus não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles, plural, por amor de todo aquele povo, todas aquelas pessoas, Deus não permitiu que eles fossem oprimidos na sua caminhada. Quando eles andavam de um lado para o outro, errantes de um lado para o outro, Deus não permitiu que eles fossem oprimidos. E inclusive o próprio Deus repreendeu reis para que eles não fossem oprimidos. Versículo 15 diz: não toqueis nos meus ungidos, plural, e não maltrateis os meus profetas. Ungidos refere-se a quem? À nação toda, a todas as pessoas que faziam parte desta família nova que nasceu com Abraão
e foi andando até aos tempos de Moisés e nasceu a nação israelita. Glória a Deus. Então veja, Deus refere-se aos ungidos ao povo todo. E também não maltrateis os meus profetas, porque Deus levantou pessoas do meio do povo, Deus levantava essas pessoas para ensinar, trazer a palavra de Deus à nação toda. Então, quem são os ungidos aqui? Será que é só o apóstolo, o bispo, o pastor da igreja? Será que é isto? Não, os ungidos são todos nós. São todos aqueles que creem. E muitos anos depois disto tudo acontecer, já quando Cristo veio cumprir a sua missão e depois ele foi-se embora, ressuscitou, não é? Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai e deixou instruções, e os apóstolos escreveram cartas, e por exemplo o apóstolo João, na sua carta em 1 João capítulo 2, versículo 20, diz assim: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E o versículo 27 diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, quem é que tem a unção? Quem tem unção? Quem são os ungidos do Senhor? Os ungidos do Senhor são todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É você, sou eu, somos todos ungidos do Senhor. Não é só o apóstolo da igreja ou o pastor, não, somos todos. E portanto, se alguém disser assim, cuidado, que não se pode falar mal do ungido do Senhor, bem, não se pode falar mal de ninguém. Essa é que é a verdade, porque Deus não permite que da nossa boca saia maldição para com ninguém, mas sim que a nossa boca saia água viva, um manancial de água viva, que saia bênçãos para animar e fortalecer o povo de Deus. Deus te abençoe e porta-te bem.